Para começar, confiante, paz e bem a toda a gente. E para conversar também. Aliás, o Conversar é Preciso de hoje faz uma viagem em 5 P's. Veja se eu me lembro. Parlamento ou parlamentos? Política e partidos ou política partidária? Poesia, que eu gosto mais. Paternidade, pai e posicionamento. Talvez sejam os 5 P's que traduzem bem obra e vida de Rui Lage, o nosso convidado de hoje. Toda a viagem é diversão da extensão que nos separa da terra natal. Toda a viagem nos dá pequena vantagem sobre os passos da infância. Passos sem alcance ou direção, sem arbítrio e sem decisão. Passos venturosos, desencaminhados, dados entre pavões jocosos e repuxos de cristal. Toda a viagem é inversão de marcha. P de poesia. Toda viagem é inversão de marcha. Aí eu pergunto, se toda viagem é uma inversão de marcha, o invisível, entre aspas, está à frente, futuro ou no passado? Mas, eis a presença do mistério, entre aspas, e a resposta estará em um arraial português, ou numa estrada nacional, ou no firmamento. Veremos se o poeta tem boa memória sobre os filhos que teceu em letras. De quantas obras do Rui Lage falamos nesse trocadilho? Olá, viva. Eu creio que falou de 5, se a minha memória não me falha. 5 de 5 vários géneros, vários na verdade. géneros. O Invisível é um romance, o meu único romance até agora. A Presença do Mistério é um ensaio sobre a obra do Manuel António Pina, e os outros 3 que referiu são livros de poesia, publicados em anos diversos. Mas deixa eu explicar para o nosso telespectador. Que conversa é essa que ainda nem apresentamos o convidado? É que, na verdade, o Rui Lage é tão multidisciplinar que essa mistura e esse embaralhamento, se calhar, calham bem. Então, veja bem, parlamentos. Membro da Assembleia Municipal do Porto, assessor no Parlamento Europeu. Correto. Então, o parlamento está coberto. Política, deputado na Assembleia da República e militante do Partido Socialista. Então, política e partidos estão cobertos. Poesia, eu contei erradamente 12 poesias, mas poesia entendendo toda a sua obra. Porque há poesia também no romance, naturalmente. Sem dúvida. Quantos livros seriam hoje, mais ou menos? São 9. São 9 livros de poesia. Muito bom. Estou a incluir um livro que é um livro um pouco atípico. Sim. Porque não é propriamente um livro de poesia, porque também tem fragmentos ensaísticos Sim. e aforismos, que eu escrevi com fotografias do Álvaro Domingues e do Duarte Belo. Portanto, é uma obra um pouco incatalogável e que se chama Portugal Possível. Que interessante. Começou com que idade? Só para ter uma ideia, porque é uma produção já muito avançada, mais ou menos. Criança. Bom, as minhas primeiras tentativas de escrever alguma coisa publicado. literariamente válidas Sim. são, digamos, aí dos meus 20 anos. Os primeiros poemas que eu publiquei são de 2000 ou 2001. Mas é uma produção bem regular, bem contínua. É uma produção, nem por isso, não é assim tão regular quanto isso. Eu acho que eu sou um poeta bissexto. Sim. Eu, no fundo, edito um livro de poemas de 3 em 3, 4 em 4 anos. Porque também tem que fazer a poesia em outros sítios, né? No parlamento, no trabalho, sim, na nas família. crónicas de jornal, outros géneros literários. Vamos voltar a isso. Mas eu já falei, então, dos 3 P's. Falta o paternidade. A história fabulosa de luta política antes do 25 de abril do senhor Carlos Cardoso Lage. Conhece? Conheço, meu pai. O pai. P de pai, P de paternidade. E aí, resta para perguntar o posicionamento. Com tantos P's e com tantas atuações, como que o Rui Lage se define, se posiciona, se traduz? É o poeta, é o político, são todos, enfim. Eu creio que são todos. Todos fazem parte da minha personalidade e do meu percurso. Umas vezes não se tocam, correm em linhas paralelas, outras vezes tocam-se, apenas ao de leve, de raspão, outras vezes tocam-se de forma mais profunda. Mas eu creio que tudo isso me define. Sim. E talvez me faça recuar um bocadinho a uma época em que havia muitos políticos que eram também políticos intelectuais. Sim. E inclusive escritores. Isso hoje já não é tão comum. Há até uma certa tendência para, não quero dizer marginalizar, mas pelo menos subvalorizar o papel dos intelectuais na política. Não é só em Portugal, é um pouco por todo o mundo. O que é uma pena, não? O que é uma pena. E eu procuro ainda navegar nessas águas
com o que comporta também alguns riscos. Claro, claro, claro. Até de posicionamento. Sim. Agora, quando fala que os dois se encontram com arranhões ou na harmonia, mas já teve um momento do poeta brigar com o político, ou do poeta cobrar do político uma frase que não era bem aquela na poesia, ou o político tentar interferir na poesia? É mais complicado do que isso. Bom, vejamos, em primeiro lugar, o político rouba tempo ao poeta. Sim. E o poeta rouba tempo ao político. Essa digamos, é o principal desafio. Sim. Eu não sou como o Vasco Graça Moura, que tinha a sua vida organizada de tal forma que conseguia dividir as suas 24 horas. Dormia muito pouco. Sim. E conseguia dividir as suas 24 horas num tempo para a tradução, o tempo para a política, porque ele foi também político, governante e deputado, e eurodeputado, o tempo para a escrita romanesca, o tempo para a escrita académica. Eu não tenho um esquema assim tão rígido, não sou capaz. As viagens de trabalho que são muitas. As viagens de trabalho que são muitas. Como assessor da Europa, onde são as reuniões? São em Bruxelas. Em Bruxelas. E uma vez por mês em Estrasburgo, que é a sede do Parlamento Europeu. Significa alguns dias longe do Porto. Significa praticamente todas as semanas. Eu viajo para Bruxelas ou para Estrasburgo. A filha reclama? A filha não reclama ainda porque não. sempre conheceu o pai assim. Sim. É também um bebê ela que não ousa, mas é um bebê de 2 anos. Não, quase 5. Quase 5, então vai fazer quase 5 anos. Já está crescendo. Mas eu gosto muito, a propósito dessa questão da política e da poesia, Sim. Gosto muito de citar o Guerra Junqueiro. O Guerra Junqueiro tinha também esses problemas. E a certa altura deu uma resposta que eu costumo usar várias vezes. Dizia ele que, os políticos consideram-me um poeta. Os poetas consideram-me um político. O que fazer? Perguntava o Guerra Junqueiro. Dizer que não estou para ninguém e refugiar-me dentro de uma nuvem. É poesia pura. É poesia pura. É poesia pura num posicionamento muito claro. Sim. Podemos falar um pouco dos prêmios? Eu vi que são vários prêmios importantes e tal. Qual a importância deles na sua carreira? Carreira de poeta ou carreira de político? Ou todas as carreiras? Ou seja, qual a importância? O prêmio sempre dá visibilidade e alimenta também a confiança no que faz. Como é que você analisa? Sim, os prémios dão desde logo visibilidade no espaço público e mediático. Sim. Por acaso nunca me perguntei se isso de alguma forma se tinha repercutido positivamente na minha carreira política. Tenho algumas dificuldades em acreditar que a maioria dos políticos em Portugal acompanha a vida cultural do país e saiba, inclusive, da questão dos prémios, mas eles são, sobretudo, importantes para as obras porque dão visibilidade às obras. Sim. E fazem com que as obras sejam discutidas e sejam mostradas, e isso, evidentemente, que é muito importante. Claro. E amplia também o olhar do público sobre o sujeito, ou seja, ele não é só o político, não é só o parlamentar, ele também é pai, família, poeta, enfim. Dá uma visão mais ampla. Mas poderia enumerar quais são os mais importantes dos prêmios? O Estrada Nacional, com certeza, não foi? Sim, o primeiro livro que recebeu um prémio foi o Estrada Nacional, que recebeu na altura o prémio Inês de Castro, da Fundação Inês de Castro. Que é um livro de poesia. Que é um livro de poesia. E o prémio Rui Belo. Mas o prêmio foi para o conjunto da obra? Não, foi para esse livro. Os 2 prémios para esse livro. O prémio Rui Belo e o prémio Inês de Castro. Depois, o meu primeiro romance foi distinguido com o prémio Revelação Agostina Bessa Luís. Que é o Invisível. O Invisível. Isso. E depois recebeu o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores para o melhor livro de ficção narrativa daquele ano. Entretanto, o Firmamento, que é o meu último livro de poesia, recebeu há muito pouco tempo, há 2 semanas, o prémio António Gedeão. Pode falar um pouquinho sobre O Invisível? Sem dar spoiler, porque a gente quer ler com prazer, mas do que trata O Invisível? O que é O Invisível? Bom, O Invisível é um romance compósito, no sentido em que mistura vários géneros e subgéneros literários. Eu acho que o mais importante a dizer sobre o livro é que a personagem principal é o Fernando Pessoa. E é o Fernando Pessoa desde a sua infância e com muito foco no período que ele passou na África do Sul, com a mãe e com o padrasto. Sim. O Pessoa passou muitos anos da sua adolescência na África do Sul e contactou com vários povos indígenas e várias etnias que estavam na África do Sul. Portanto, esteve mergulhado num ambiente multicultural e, no entanto, essa passagem dele para a África do Sul não deixou nenhum rastro na obra de Pessoa, que é muito estranho. Não se fala disso. É desconcertante. Ele próprio não falou. Sim. Essa é a parte mais desconcertante, é que o próprio Pessoa contactou com culturas muito diversas da cultura europeia, fauna, flora, paisagens, ambientes humanos muito diversos. Sim. Isso não deixou nenhum impacto na
na sua obra. E eu, no fundo, invento uma espécie de gênese alternativa dos heterónimos do Fernando Pessoa, através de aventuras um tanto rocambolescas Sim, sim. na África do Sul, e depois transpondo a figura do Pessoa para a Lisboa dos anos 30, em que o Pessoa abriu na Rua dos Restauradores, que é uma rua emblemática do ponto de vista do livro do Desassossego, abriu uma agência de detetives do oculto. E, portanto, ele dedica-se a fazer investigações sobre fenómenos inexplicáveis, ou ocultistas, ou paranormais, a partir daquilo que está também bem documentado, que eram os interesses do Pessoa, no ocultismo, na teosofia, numa série de vertentes mais místicas do pensamento da altura. Então, na verdade, uma tradução de uma parte do Pessoa que quase não se fala. Muito interessante, muito bom. É uma espécie de biografia alternativa do Fernando Pessoa. Mas totalmente ficção. Totalmente ficcionada. E qual foi a repercussão? Bom, alguma crítica? Não, desde logo foi distinguido com 2 prémios importantes. Sim. E as críticas foram muito, muito favoráveis. Todas, no fundo, davam o romance como um romance desconcertante. Que interessante. Que nos colocava perante uma pessoa totalmente estranha. Mas não teve nenhuma preocupação de trabalhar com Fernando Pessoa, que é um ícone, um nome... Não, eu, na verdade... Não assustou um pouco trabalhar essa dimensão dele? Não assustou. Eu gosto de correr riscos. Sim, Todos os meus livros correm alguns riscos. Claro. E, no caso do Pessoa, é preciso ver que eu me documentei amplamente, através das biografias que já existiam, no fundo, numa tentativa de tornar o romance o mais verosímil possível, misturando dados concretos, factuais da biografia de Pessoa, com dados da criação do autor, que eram criados por mim e que, no fundo, ocupavam vazios na biografia de Pessoa. Vazios ou zonas mais cinzentas, ou sobre as quais, mesmo sabendo-se sobre alguns factos biográficos, não se sabia ou não se sabe sobre aquilo que era a mundivisão do Pessoa nessa altura, não é? A sua interpretação daquelas realidades, nomeadamente na África do Sul. Sim. Se eu soubesse disso, teria colocado mais um P de Pessoa. Mas agora, para ajudar os jovens escritores, quanto tempo para concluir esse romance, considerando toda a pesquisa, levantamento, a ficção e o texto em si? Na verdade, eu não sei dizer, porque é um tempo fragmentado. Sim. Porque eu não tenho... Não é exclusivo naquela obra. Não é só isso. Eu não tenho a capacidade, gostava de ter, mas não sendo um escritor profissional, ou não me dedicando exclusivamente à escrita, eu não posso fechar-me durante um ano numa cabana no meio da floresta, que seria o ideal, e a escrever apenas um romance. E, portanto, todo o tempo que eu invisto na escrita é repartido com as minhas outras atividades. Então aí é outra dica para o jovem escritor, ou seja, mesmo no caos do dia a dia, é possível produzir um romance e não perder os fragmentos do que foi anotando. Cansativo, mas possível. E tem que se anotar muito, né? Porque se escapa, depois pode ser que não recupere uma ou outra situação. Aliás, eu lembro-me sempre do Manuel António Pina, nós partilharmos um impulso no nosso processo de escrita. O Pina contou isso em várias entrevistas, que por vezes acordava à meia da noite com uma ideia qualquer, ou com uma frase, ou com um conjunto de frases na cabeça, e tinha que anotar compulsivamente, fosse onde fosse. E isso acontece comigo também. Também acontece comigo. E o melhor é anotar. Alguns dizem, não, depois volta. Melhor não correr risco e anotar para não. Mas vamos voltar um pouquinho para a questão dos prêmios no campo político. O quanto interferiu, ajudou ou não teve nenhuma influência na sua atuação política partidária ou como assessor, enfim. De alguma maneira, esses prêmios trouxeram mais espaço, mais reconhecimento ou nem por isso? Não sei. É um balanço que eu não consigo fazer. Não consigo fazer. Não sei... Claro que dá visibilidade no espaço público. Se isso adiantou ou prejudicou de alguma forma, pode até ter prejudicado, nunca se sabe. Claro, pode ter gerado ciúme no próprio partido. É um balanço que eu não consigo fazer, é uma apreciação que eu não consigo fazer. Mas agora uma pergunta bem pessoal, me permita fazer. Diria, entretanto, que o seu maior prêmio é ser filho de Carlos Lage? Bom, o maior prémio, não sei se a questão pode ser colocada nesses termos. Sim. Evidentemente que eu tenho muito orgulho do meu pai, do percurso dele, e de alguma forma não, de várias formas, eu sou uma criatura do meu pai, e na verdade eu sempre procurei guiar-me muito pelo percurso político e cívico dele, e desse ponto de vista
sim. É um prêmio. É um prémio. E se inspirou muito nele, naturalmente. Inspirei muito nele. É filho único, não? Não. Tenho um irmão. Tem um irmão. Um irmão mais novo. E pode falar um pouco da trajetória dele, por exemplo, em Moçambique, ele teve uma participação muito efetiva, muito evidenciada na Revolução dos Cravos, com um trabalho antes da Revolução, e também na elaboração da primeira Constituição Portuguesa, se eu não estou em erro. Sim. Pode falar um pouco desse? Você, Sim, de alguma posso. maneira, acompanhou esse trabalho, ou viu os resultados dele? Acompanhei. Sempre ouvi essas histórias em casa, desde pequeno. Aliás, eu, ainda muito pequenino, frequentava já as sessões políticas porque os meus pais não tinham com quem me deixar e então levavam-me para essas sessões. Um privilégio, onde eu passava, às vezes, estava até uma hora pouco recomendável para crianças. Sim. E não sei até que ponto eu absorvia aqueles discursos e aqueles debates. Eu dedicava-me essencialmente a fazer desenhos, claro, nessa altura, e a dormir um pouco pelos cantos. Mas o meu pai tem um percurso, na verdade, muito atípico, porque ele não começa com uma consciência política plenamente definida do ponto de vista partidário. Sim, sim. Ele não tem propriamente um partido no início da vida política dele. Tem essencialmente muitas leituras e tem um pensamento, na altura, marxista, aí sim já bastante consolidado. E é mobilizado para a guerra colonial em Moçambique, como milhares de jovens portugueses. Sim, sim, sim. E ele, desde o primeiro momento, que procurou pôr em causa, questionar a política colonial, a presença colonial, no fundo, portuguesa em África. Na contramão, pelo que foi mandado a fazer. Na contramão. Embora ele tenha ido para lá como oficial, sim, sim. ele, no fundo, procurava abertamente suscitar o debate entre os seus camaradas de soldados, e procurava de alguma forma mostrar-lhes ideias diferentes, concepções políticas diferentes, mas sobretudo aquilo que o chocava muito era a indignidade e a exploração dos moçambicanos. Isso chocava muito e claro que formou a consciência política dele. Sem dúvida, isso é um prêmio tanto, ou seja, democrata, num ambiente extremamente autoritário e com a capacidade de olhar e sentir a dor do outro. Sim. Para onde ele foi mandado, de repente, para guerrear. E ele acaba preso pela PIDE, inicialmente numa cadeia militar e depois na cadeia da Machava, Sim. que era na altura considerada a pior cadeia colonial portuguesa em África, porque era onde eram colocados os presos políticos, Sim. alguns deles, aliás, muito conhecidos, como o Malangatana ou como o Rui Nogar. Era também nessa cadeia que estavam presos os padres da missão espanhola que denunciaram o massacre de Viriamo. Meu pai conviveu com eles, era amigo deles, e meu pai esteve inicialmente 2 anos em cela solitária, portanto sem comunicação com a população da prisão. Sim. Depois passou a poder conviver de forma muito limitada com os outros presos e ele passou cá para fora algumas listas de presos políticos moçambicanos que estavam numa lista para serem executados por inanição, porque era a tática que a PIDE usava na altura. Bom, havia alguns que não sobreviviam aos espancamentos. Sim, sim, sim. Havia outros que eram colocados numa lista e retiravam-nos a água e a comida para que eles morressem de inanição. E o meu pai conseguiu passar cá para fora uma lista de prisioneiros moçambicanos através dos contactos dos padres da missão espanhola, que lá estavam presos, e de outros contactos, e cumpriu a pena até 73. De 68 a 73. A 73. Portanto, 5 anos. Em 73 regressa a Portugal sem saber o que é que ia fazer da vida dele, porque tinha perdido os direitos políticos também. Sim. Entretanto, salvou muitas vidas. acabou por aderir ao Partido Socialista, porque tinha já uma grande admiração pela figura do Mário Soares, e ajudou a instalar o Partido Socialista no norte do país, naquela altura. Depois, enquanto deputado constituinte, ele foi o relator final da Constituição, pelo PS, logo após a Revolução dos Cravos, em 76, foi o relator final pelo PS, e ele foi o responsável pela elaboração do capítulo dos direitos económicos e sociais. Que história na altura maravilhosa. muito inspirado ainda pelas suas teses marxistas, como é evidente. Aliás, Sim. a Constituição de 76 era profundamente marxista. É uma Constituição que depois foi revista muitas vezes. Sim. E ele vai virar romance em algum momento? Ou uma biografia, talvez? Romance. Marcelo Filho.
Por mim, sim. Ah, coisa boa. Mas deixa eu ler aqui. Pelo que eu percebi, ele foi acusado de ser inimigo da política ultramarina do governo português. Sim, essa no fundo foi a acusação formal. Através da discussão política, pretender corroer a coesão moral no seio das Forças Armadas. Ou seja, na verdade, ele falou o que viu e tentou até humanizar o que as Forças Armadas vinham fazendo. Mas aí isso o sistema não aceitou. Nunca escondeu, nem perante os seus superiores militares, nem perante os soldados e os seus companheiros, o que é que achava da presença colonial em África. E da guerra colonial, desde logo. Ou seja, esse olhar dele para os moçambicanos é sem dúvida sensacional. Ou seja, esse humanismo e de não se perder no âmbito. Porque também os traumas acontecem, ele poderia ser levado até pela revolta, ou enfim, dar sequência a esse armamento. Vamos misturar um pouquinho política e poesia. Você já falou um pouco sobre isso, mas até onde sobrevive a rima? Ou seja, a poesia entre os interesses partidários, que muitas vezes em momentos eleitorais faltam com a verdade, ou agride pessoas gratuitamente só por uma questão de voto. Isso não é poesia. A poesia, ao contrário, amplia o olhar de todo mundo, até sobre coisas que nem todo mundo enxerga. Como é que você vê essa rima entre política e poesia, poesia e política? Bom, eu creio que hoje é muito difícil haver alguma espécie de coexistência, de coabitação entre uma dimensão poética e uma dimensão política, embora, de alguma forma, a poesia também se preocupe com encontrar alternativas ou mostrar alternativas. Denunciar. Eu não iria tanto pela denúncia, porque, na verdade, também há uma poesia intervencionista ou de intervenção ou engajada que nem sempre dá os melhores resultados do ponto de vista literário. Deixa de ser poesia, na sua opinião? Não é deixar de ser poesia, fica um pouco sequestrada pelas circunstâncias da sua época. Sim. E depois o tempo acaba por esvaziá-la. E há muitos exemplos de obras desse teor. Agora, é muito difícil, de facto, hoje, sobretudo hoje, porque, vamos lá ver, noutros tempos, no tempo da Guerra Junqueiro, havia uma série de políticos, de parlamentares, que eram também intelectuais, escritores literários, e isso notava-se desde logo na sua arte oratória. É possível ainda hoje encontrar compilações de discursos absolutamente fabulosos, e que, aliás, eram proferidos sem texto, muitas vezes, e de uma riqueza estilística e metafórica, e até lírico-poética e satírica também, claro, porque a sátira também se perdeu, a arte da sátira, que eram textos absolutamente espantosos, mas que seriam hoje impossíveis de ter no espaço público. E desse ponto de vista há um rebaixamento, uma desqualificação da qualidade do discurso político. É um fenómeno contemporâneo que tem acontecido nos últimos anos. Nota-se que há um rebaixamento do nível do discurso político e da intervenção política que é decepcionante e é preocupante ao mesmo tempo. Eu diria que é um empobrecimento, na verdade, da retórica. Um empobrecimento da retórica, exatamente. Deixa de motivar, deixa de inspirar, e pensando nos mais jovens, então, perde muito do encantamento. Isso é importante, porque, na verdade, nós tendemos hoje a achar que esse tipo de discurso eram discursos gongóricos, enfastiantes, mas eles tinham esse condão. É que eles eram capazes de galvanizar, de mobilizar, de encantar. Isso é claramente uma função que a política perdeu. Porque tudo se passa sempre a um nível muito superficial, de mensagens muito simplistas, muito repetidas, muito repetitivas. Oportunistas, talvez. Oportunistas também, claro. Agora, uma pergunta. Já se pegou usando uma frase poética num dos discursos no parlamento ou no dia a dia do trabalho? A poesia vem e você usa, ou se policia para separar dos campos? Eu creio que procurei sempre fazer essa separação, mas fazendo uma outra citação estratégica. Eu creio que citei o Manuel António Pina uma vez, mas curiosamente há um deputado atual da Assembleia da República, o Rui Tavares, que esse recorre com frequência, com eficácia, ao Rui Belo e também ao Manuel António Pina e a outros escritores. E é um pouco uma ave rara neste momento na política portuguesa. Pela positiva, claro. Pois é. Posso fazer mais um trocadilho com relação a títulos e trabalhos? Então, o segundo texto, peço para que já fique posicionado. Eu digo assim, olha, aspas, Tiago e os primos
espantam os morcegos, fechei aspas, mas não se livram do corvo, entre aspas. Vem do berçário, outras aspas, esse antigo e primeiro embate na literatura infantil, ou seja, mais alguns livros, e eu queria a leitura do poema se fosse possível. Sol, já não me escondo de ti, agora renovo, ciclicamente, com a tua luz cresço e decresço, invisível começo, oculta nos palácios inferiores, fio noite dentro com as minhas irmãs, depois subo, apareço, saio pela dança. E onde é que está esse poema? Quais os livros? Este poema está no último de poesia, Firmamento. Firmamento. Faz parte da Ode Lunar. Tá, e o Firmamento, ele tem uma linha editorial, ou seja, um fio condutor temático ou não? É uma coletânea de poemas? Não, tem um fio condutor muito cerrado até. Sim. Porque, na verdade, todo o livro faz correspondências entre a poesia sim. e a ciência. Sim. Nomeadamente entre a poesia e algumas ciências duras. A Sim, física teórica, a astrofísica, a física quântica. Vai também aos temas do transhumanismo e do pós-humanismo, da inteligência artificial, da bioética também, da robótica. Portanto, faz esses paralelos que foram pouco explorados ainda na poesia portuguesa. Sim. Aliás, foram explorados antes de mim pelo António Gedeão. Portanto, que é curioso que, de facto, o livro tenha recebido o prémio António Gedeão, que faz todo sentido, que foi um cientista exato. E também poeta, que fez esses cruzamentos. E esse flerte com o sol tem a ver também com o próprio título do livro, Firmamento? Não, Firmamento... É o melhor poema, na sua opinião, é o melhor poema do livro? É o poema mais impactante? Não, peguei por acaso. Não, pelo menos na minha ótica... E qual é o preferido nesse livro, no Firmamento? Aí eu vou pedir para interpretar, sim. Aí já é maldade porque não vai lembrar, né? Não vou lembrar, até porque é um poema algo extenso, chama-se A Porta de Tannhäuser, que pega em três ou quatro imagens e frases do filme Blade Runner, não sei se conhece, Não. de Ridley Scott. E, portanto, é quase uma espécie de poema de ficção científica. É mais um risco que eu corri. Viva a poesia! É mais prazeroso tecer letras sobre espaços vazios ou fazer política profissionalmente? Bom, são modalidades muito distintas e que exigem qualidades e atuações também muito distintas, ou que mobilizam partes de nós diferentes. Uhum. Embora possam por vezes interseccionar-se, mas mobilizam partes diferentes do nosso percurso. Embora eu me lembre também sempre daquele verso da Prémio Nobel polaca, Wisława Szymborska, um poema muito interessante chamado Filhos da Época, em que eu não sei o poema todo de cor, mas começa como: somos filhos da época e a época é política. Tudo aquilo que calas, dizes, consentes tem uma ressonância política. Ele continua mostrando como, na verdade, tudo pode ter ressonância política. Sim. Porque tudo nos convoca do ponto de vista coletivo ou público, mas mesmo aquilo que nos convoca do ponto de vista individual é também, ou pode ser também objeto de um juízo público. Claro. O privado é sempre objeto de um olhar público, tal como o público é sempre objeto de um olhar privado. Não sei se nesse mesmo dilema, mas o Ferreira Goulart, poeta brasileiro consagrado, gosto muito, tem um poema maravilhoso, Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. E ele fala, traduzir uma questão de vida e morte. Então talvez ele sentisse essa necessidade de separar os papéis, que de alguma maneira são pessoas diferentes, mas eu diria que a poesia está em tudo, mas também diria que tudo é político. Então, eu creio que essa separação hoje em dia é quase inevitável, porque nós vivemos numa sociedade de compartimentação e de especialização, não é? De fragmentação dos domínios da atuação, dos saberes, das profissões. Noutros tempos isso não era essa fragmentação não era tão evidente, era possível de facto acumular funções muito diversas na mesma pessoa. Uhum. Hoje nós vivemos numa sociedade diferente, em que há códigos aparentemente muito rígidos. E há também outra coisa, é que há uma planificação quase maníaca de tudo aquilo que se faz, também na política. Sim. Há hoje uma espécie de profissionalização da política que também passa
pela contaminação da política, pelas lógicas da comunicação, Sim, sim, sim. Da comunicação empresarial. E, portanto, uma espécie de submissão, de alguma forma, da agenda política e da atuação do político a lógicas que antes não tinham, ou não tinham presença na política. Sim. Por falar nisso, além de romancista, poeta, escritor, é articulista semanal ou diário? Quinzenal, neste momento quinzenal. E eu li um artigo seu no JN, Uma Velhinha para Dan Jorgensen, que relata e critica o atraso em obras do Porto. E lá faz uma comparação entre a crítica que se faz a um atraso de uma obra do governo do Estado Central e outra crítica diferenciada para as obras locais. A pergunta é o seguinte: como é que você analisa o papel da comunicação social, o jornalismo dos factos diário, com relação ao tratamento político a esse ou aquele partido? Bom, essa é uma questão complexa. Em primeiro lugar, é preciso ver que o jornalismo, em Portugal e noutros países europeus, está muito fragilizado. Porque os jornalistas são hoje sujeitos a muitas pressões. Sim. Estão também do ponto de vista profissional, estão precarizados e por isso torna-os mais vulneráveis. Há claramente um esvaziamento dos órgãos de comunicação social tradicional, que tinham uma certa solidez e tinham uma linha editorial e fazia uma vigilância crítica muito, muito consistente. Foi considerado o quarto poder? Foi considerado já o quarto poder. E esse quarto poder foi substituído por um poder um pouco mais vago ou indefinido, que por vezes também procura, através da concentração da propriedade dos mídias, por exemplo, também procura, no fundo, instrumentalizar o quarto poder clássico. Sim, sim. Isso, obviamente, que tem consequências na qualidade do jornalismo que temos hoje em Portugal, como um pouco por todo lado. Mas Deus nos livre de termos uma sociedade e uma democracia onde os jornalistas passassem a ser peças secundárias. Sim, sim. Ou os órgãos de comunicação social fossem substituídos pela lógica puramente reativa das redes sociais. Bom, isso seria uma verdadeira catástrofe. Exato. E hoje, inclusive, há quem confunda direito de expressão, liberdade de expressão com fake news ou com agressividades e que mobilizam a população de uma maneira talvez equivocada. Mas eu queria perguntar um pouco sobre as redes digitais, nesse momento, que vão ganhando cada vez mais espaço. Nesse sentido, dificultam mais um pouco o trabalho da palavra, não? O trabalho da transparência. Porque no jornalismo, por mais que ele seja tendencioso, você tem onde cobrar e de quem cobrar. No mundo digital, isso fica um pouco mais solto, mais fluido, de maior dificuldade de se responsabilizar quem fez. Sem dúvida. Aliás, nós vemos neste momento que alguns dos principais gurus dos grandes gigantes tecnológicos, isso vê-se claramente pelo exemplo do Elon Musk, se consideram uma espécie de entidade autoridade supranacional e até metanacional. Aliás, eu tenho uma admiração muito grande pelo presidente Lula, porque, na verdade, o Brasil enfrentou o Elon Musk muito recentemente, quando o Elon Musk se recusava a indicar um ponto de contacto jurídico, um representante legal para se relacionar com a ordem jurídica brasileira. E o Estado brasileiro acho que deu o exemplo para o resto do mundo nesse momento. O Tribunal Federal foi muito firme. Foi importantíssimo. Acho que foi um momento absolutamente definidor. Mas claramente que as redes sociais, como alguém dizia, são uma espécie de mercado cognitivo. Não é? No sentido em que todas as ideias, todas as teorias, sejam mais ou menos delirantes, se confrontam, estão disponíveis, e isso, obviamente, provoca... E pouco se aprofunda. E provoca desorientação e provoca confusão. E claro que não há uma redação, como havia nos órgãos clássicos, para fazer uma triagem, para fazer uma seleção crítica. E o juramento, e um código de honra do jornalista, não está. O Humberto Eco disse que as redes sociais deram voz à imbecilidade, aos imbecis. E todo mundo passou a ter voz. Bom, já caminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta mais de visão geral. O Rui Lage é otimista com relação à humanidade, considerando o que se faz hoje em faixa de Gaza, uma brutalidade, uma covardia, o que se faz também em outros campos em América Latina, por exemplo. Como é que você analisa, pensando nos filhos, no futuro,
Otimismo ou realmente a situação é por demais preocupante? Bom, a situação é muito preocupante. Eu estruturalmente sou um otimista. Estruturalmente sou um otimista porque, olhando para aquilo que foi a história da humanidade, há momentos absolutamente negros, há momentos de recuo e de retrocesso, como aquele que estamos hoje a viver, mas, de alguma maneira, a humanidade foi sempre capaz de se reinventar e de progredir. E superar esses obstáculos. E de superar esses obstáculos. Claro que neste momento nós estamos a viver claramente um retrocesso, um recuo, porque a guerra está de regresso inclusive à Europa, no fundo. Sim, sim. E é uma guerra que, por vezes, com aspectos quase medievais. Sim. Quase medievais. Porque a ideia que todos nós tínhamos era que a guerra iria evoluir do ponto de vista da sofisticação tecnológica de tal forma que os seres humanos quase que seriam dispensados. Seria quase uma guerra entre máquinas. Em alguns episódios, mas voltou ao medieval. Mas voltou quase a processos medievais. Isso deixa muito pessimista, mas ao mesmo tempo, estruturalmente, eu sou ainda um filho do iluminismo. Sim. É claro que a ideia de progresso caiu um pouco em descrédito durante a segunda metade do século XX, mas eu acho que também há uma interpretação um bocadinho distorcida daquilo que era o progresso para os iluministas. Sim. Porque, na verdade, eles nunca falavam num progresso como uma espécie de religião e de avanço imparável. Eles falavam no sentido da perfectibilidade dos seres humanos, da perfectibilidade das sociedades e dos indivíduos. Eu continuo a acreditar nessa perfectibilidade. Da avaliação do humano. E para encerrar, como é que você analisa esse crescimento da extrema-direita? É uma tendência irreversível? Não, é só uma onda, um momento e vamos superar? Ou, no geral, qual é a sua opinião? Não só Portugal, mas como no mundo todo? Não, quanto a isso eu não estou otimista. Eu acho que a extrema-direita está num claro processo de... Aliás, não está propriamente num processo de normalização. Eu acho que ela já foi normalizada, já está normalizada. Eu acho que, no fundo, a extrema-direita, ou a direita radical, ou populista, como quiserem chamar, já integrou o sistema. Ela já está dentro do sistema. Aqui há uns anos tínhamos o receio de que ela pudesse... Sim. querer corroer o sistema para fazer desabar o sistema. Sim. Ou para tomar o lugar do sistema. Ela já está no sistema. Na Europa temos vários governos onde já está presente, já estão presentes partidos de extrema-direita, quer no governo, quer através de entendimentos parlamentares. Portanto, o inimigo já está dentro das fronteiras, não é? Já está dentro de portas. Já convivemos com eles o tempo todo. Já convivemos com eles. Exato. Para fechar com a poesia, pelo menos a última frase. Se toda viagem é inversão de marcha, precisamos de vez em quando fazer esse caminho de volta, precisamos rever. Mas só para fechar, poderia mais uma vez fazer para a gente o poema da viagem? Claro, pode ser? Claro que sim. E desde já, em nome do grupo Transforma, nosso agradecimento por ter vindo, por ter conversado. Uma conversa bem prazerosa e bem motivacional. E para você que nos acompanha, vai lá, deixa seu like, aperta no sininho e ajuda o Conversar é Preciso ser cada vez mais preciso e presente, porque conversar é preciso. Foi um prazer conversar consigo, Nilton. Toda a viagem é diversão da extensão que nos separa da terra natal. Toda a viagem nos dá pequena vantagem sobre os passos da infância. Passos sem alcance ou direção, sem arbítrio e sem decisão. Passos venturosos, desencaminhados, dados entre pavões jocosos e repuxos de cristal. Toda a viagem é inversão de marcha. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Grande abraço.